Olá, família. Vamos para mais um Evangelho. 18º capítulo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Na outra aula, a gente conversou sobre quase todos os tópicos. E é um capítulo que vem falar a respeito da nossa prática e junto com o nosso conhecimento. Todos os tópicos são relacionados à busca da prática do conhecimento que a gente adquire e da responsabilidade que nós temos com o conhecimento que já possuímos. E vem exatamente dizer que não alcançamos a evolução por conta do conhecimento que possuímos, não faz da gente espíritos superiores, mas sim pela prática que temos. E muitos chamados e poucos escolhidos, no próprio tópico já diz, chamados todos são. Ainda mais hoje na era da tecnologia que nós estamos, o conhecimento das leis de Cristo está aí aos quatro cantos do mundo, do globo. Todos têm o conhecimento da caridade e a gente sabe que, indiferente do nome que se dê para Deus, o que importa é o coração do homem e a prática que ele faz, que o eleva espiritualmente, é o melhoramento moral e a prática da caridade. Então, basicamente não é porque eu me encontro hoje numa crença que para mim é maravilhosa, que é a Umbanda, que eu tenho conhecimento de espíritos evoluidíssimos, sou assistido por eles, eles me passam conhecimento, me ensinam a prática da caridade, e isso significa que eu já estou me reformando, que eu já estou evoluindo e que está aí a minha parte, estar diante da espiritualidade e assisti-los. E não é assim. Aqui vem dizer, a quem muito é dado, muito será pedido, né? Muito será cobrado. Exatamente por isso. Quando um consulente vem dentro do templo, normalmente ele vem pelas as aflições e ele encontra na Umbanda a última porta de esperança para a solução dos seus problemas, e ele sofre e não sabe por que sofre. E ele aprende dentro da Umbanda, com a espiritualidade, que ele sofre por escolhas erradas, que cabe a ele elevar seu pensamento, confiar em Deus e melhorar a sua prática a fim de melhorar a sua vida. Já nós, que somos membros dessa casa, temos uma responsabilidade a mais por já estarmos tendo conhecimento direto das causas e dos efeitos, né? Das ações e das reações, e de qual deve ser a nossa busca, de qual deve ser a nossa prática, aonde que tem que estar o nosso foco e quais devem ser nossas ações. Então, tem um peso a mais, porque temos conhecimento das aflições que vivemos, das provas que passamos, e já sabemos o porquê que passamos. Então, cabe a nós buscar dentro de nós, nos conhecer e nos elevar, a fim de melhorar nossas práticas e aliviar e abrandar as nossas provas e as nossas expiações. Não significa não tê-las, significa passar por elas com mais convicção, com mais certeza de que sairemos vencedores, porque conhecemos os processos,
adquirimos resignação de acordo com essa busca, a fim de não reclamarmos pelas provas e pelas aflições que passamos, porque compreendemos o porquê que passamos. Algumas de causas nessa mesma existência, de escolhas erradas e inconsequentes, de semeaduras ruins. Então, temos a oportunidade de já repará-las ainda nesta vida, e de outras que vêm de outras vidas, que então estamos tendo a oportunidade de repará-las. E as provas são de todas as espécies, vamos falar assim, em todos os sentidos nos deparamos com situações que compete a gente ter força de vontade, se comprometer, ter bom ânimo e muita fé e lutar e ir adiante. Muitas são as dificuldades do homem na Terra, né? Mas temos que compreender qual é a nossa verdadeira busca. Não é simplesmente em busca de viver bem, de adquirir conforto na matéria, porque essa matéria de nada vale, porque o prazo de validade dela é muito curto. Já o prazo de validade do espírito, ele é simplesmente eterno. O ser humano encarnado não tem a compreensão do que é eterno, do que é infinito, que a definição de infinito se diz algo que não tem começo e nem fim, e aqui na matéria tudo tem começo, meio e fim, tudo está condenado à morte, à destruição, né? Então uma planta nasce, ela cresce, dá flores, dá frutos, e cedo ou tarde, de acordo com a sua espécie, ela vai morrer. O homem nasce, cresce, produz, se desenvolve e morre. Então fica difícil para a gente ter essa compreensão do infinito. Então temos que buscar coisas que levaremos para esse infinito. E aqui vem dizer exatamente isso. Todos os tópicos são relacionados, tá? E um bem interessante aqui, dado a matéria de aula, de estudo, que é passado para a gente pela espiritualidade, a porta estreita, que é muito fácil ser ruim, que a gente às vezes entra nessa sintonia mesmo sem querer, por falta de vigilância e de atenção nossa mesmo, normal, somos seres humanos, e quando estamos buscando esse nosso processo de melhoramento moral, de conhecimento, olhamos para quem não está nessa mesma busca e às vezes acabamos desanimando, né? Normal. E porque é aquele negócio assim, a água do mundo está acabando. Mas se meu vizinho tá lavando a calçada e a rua e o carro e a casa pro lado de fora, então se ele não está economizando, eu também não vou economizar. Então ser ruim é muito fácil, difícil é ser bom, difícil é ser diferente. Então não buscar se conhecer, não buscar se melhorar, evoluir moralmente é muito fácil, porque isso já ninguém faz, vamos falar assim. E o difícil é a gente fazer essa busca de melhorar nossas práticas de acordo com o nosso conhecimento. Então já temos muito conhecimento, apesar da gente achar sempre que não, né? Que a gente está sempre em busca de conhecimento, de compreender as coisas, e cada dia mais aumentamos nossa responsabilidade, né? Em busca de conhecimento. A gente é muito curioso, quer saber por que nós sofremos aflições, quais são os processos espirituais, como se dá os processos de obsessão, por que a gente sofre, por que os outros sofrem, e a gente vai compreendendo, a gente vai obtendo conhecimento. E de acordo com esse conhecimento, somos voltados na obrigação de praticá-los. A prática do conhecimento. Quando a gente diz que já sabe algo, é porque a gente já o pratica, né? Diz Mané que se a gente não pratica é porque a gente está estudando ainda. Se a gente não alcançou a prática, a gente não aprendeu ainda. É porque a busca é da prática e não da teoria. Então é muito fácil ser ruim, é muito fácil se conformar com essa vida material e achar que essa aqui é a nossa vida mesmo, que a bandeira é do egoísmo, cada um busca a sua melhoria de bens terrenos e assim acabou, assim está tudo certo. Difícil a gente compreender que nós somos os autores da nossa vida, que nós somos os co-criadores de todas as situações que chegam pra gente, e se a gente não criou nessa encarnação, criamos em outra. Então a responsabilidade sempre é nossa, e por isso temos que olhar com muita humildade e respeito para com a gente, e com muita confiança em Deus, sabendo que entramos em processos errados, e a tendência da gente, a única forma da gente aliviar as nossas penas anteriores, né, e as de hoje mesmo, só existe um caminho, que é a caridade. Se a gente for encontrado por o nosso anjo
que vem trazer uma colheita ruim para a gente, de acordo com o nosso merecimento, né? Nosso plantio, e pegar as nossas mãos ocupadas com a caridade, ele vai dar meia volta para trás. Então só tem, é sempre uma balança do mal que se faz e do bem que se faz. Então, toda vez que a gente dá um passo adiante na busca do conhecimento para se melhorar, para evoluir, para melhorar nossa prática, estamos dando um passo adiante de sofrer menos. É isso. E aí tem a responsabilidade de cada um, né? Eu disse na outra aula que chamados todos somos, escolhidos somos nós que nos colocamos. Porque conhecimento todos temos, quem busca praticá-lo são os escolhidos, né? Nós colocamos no lugar de escolhido, então. Não é Deus que nomeia. Esse aqui tem a obrigação de praticar o conhecimento que passo. Esse aqui não. Esse aqui é só chamado. Não. Todos somos chamados e todos somos convidados o tempo todo, todos os dias de nossa existência eterna, a sermos escolhidos, a praticar a melhoria moral, a nossa busca de ser um homem de bem, para nos tornarmos um escolhido, melhorando nossa própria vida, melhorando o nosso caminho, aliviando o nosso processo e aliviando o processo dos outros. Então, todos os tópicos relacionados a isso. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A porta é estreita. Os que dizem Senhor, Senhor, é isso, não significa que eu visto branco, que eu sou um bandista, que isso já me denomina um homem de bem, que na verdade o conhecimento é uma coisa e a prática é outra. Então, não adianta a gente amanhã achar que vai desencarnar e por ter conhecimento, mínimo conhecimento que temos da espiritualidade, ele já me conhece, tá tranquilo. Não existe. Certo é certo, errado é errado. Não existe meio grávida, né? Tá meia grávida, que nem diz a mãe. Não existe. Então, maior é a nossa responsabilidade. Porque vamos querer dar uma desculpa porque erramos, sucumbimos, porque era muito difícil, mas você tinha conhecimento para se aliviar, para melhorar o seu processo. Não praticou porque eu não quis. Então o trabalho ficou todo a ser feito novamente. E reconhece-se o cristão pelas suas obras. Outra coisa, dizendo que não adianta a gente ter conhecimento, dizer que sou um bandista, levantar a bandeira do não preconceito, né? Que a gente levanta com muita garra, do não preconceito, ao amor incondicional a todos e a toda a criação de Deus. E nossa prática não condiz com isso, né? Estamos vivenciando, aqui vem dizer sobre a responsabilidade dos espíritas, né? Porque estamos em contato direto com a espiritualidade, que tem muita luz, que tem muito conhecimento, que passa muito conhecimento com muito amor. Perdão. E aqui na parte a quem muito é dado, muito será pedido, tem o trecho dos médios. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos, mas em vez de tomarem para eles as lições que escrevem, ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-las às outras pessoas, incidindo assim nestas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do próximo e não vedes a trave no vosso. Exatamente isso. Recebemos aula dos guias, conhecimento dos guias, orientação, grandes orientações dos guias, e achamos que é sempre para o outro. Isso aí é para o meu irmão que tinha que estar nessa aula aqui. Essa aula aqui era para ele. Na verdade, a aula é para quem está presente. Isso aqui está falando para outro fulano. Isso aqui é para o consulente que está ali. Nunca é para a gente. E tudo é para a gente. A gente tem sempre que analisar que tudo tem algo ou a conhecer ou algo a ser aumentado, né? Ainda a ser compreendido. Sempre vai aumentando o nosso conhecimento. Então sempre vai ter um novo ponto de vista que vai nos dando mais clareza. E aí tem uma parte bem interessante aqui que confunde bastante as pessoas, que é aqui muito aqui, ó. Cadê? Vou achar aqui para vocês. É bem interessante. Eu grifei. Ao que tem, se lhe dará. Aí é dito assim, ó.
que está lá em Marcos. Também lhes dizia: atendei ao que exides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. Então, é a parte, eu deixei grifado aqui na explicação, que ela é a seguinte, ó. Meditai sobre os grandes ensinamentos que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha. Nós buscamos conhecimento e, pelo nosso esforço, vamos adquirindo conhecimento do bem e da prática da caridade. Então a gente já tem conhecimento e ainda mais será nos dado força, auxílio, bênçãos, porque estamos na busca da prática. E ao que não tem, aqui vem dizer um exemplo muito simples: o filho que não cultiva o campo, que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Então eu tenho conhecimento da espiritualidade, eu sei quem alguns que me acompanham nesse progresso, nesse processo evolutivo de busca de melhoria minha, e se eu não faço a minha parte, eu não busco me melhorar, não busco evoluir meus pensamentos, melhorar quem eu sou, a minha reforma íntima, a minha prática, e aí então eu não vejo nada melhorando no meu caminho, e aí a culpa é do guia ou a culpa é minha? Então até esse pouco conhecimento que eu tenho será tirado, porque ele não está me servindo de nada, né? A fé sem obra é morta, não é assim? Então de nada adianta eu ter conhecimento se eu não o praticar. Então eu não vou ver resultados bons, porque esse conhecimento não vai dar frutos assim. O fruto do conhecimento é a prática. Então, se eu tenho auxílio dos bons espíritos, dos mentores, dos guardiões, da espiritualidade inteira, que me auxilia, já tem uma família que me auxilia, me acompanha individualmente. Aí eu faço parte de um grupo, não é? De uma corrente mediúnica, aonde existe uma hierarquia espiritual desse templo, então, desse terreiro inteiro. E toda essa espiritualidade em conjunto me ajuda nesse processo de compreender por que passo por aflições, por que passo por provas, aonde que eu devo buscar me fortalecer e qual deve ser minha prática. E só o fato de saber disso não significa que eu serei aliviado, que as coisas melhorarão, que minhas bênçãos chegarão. Não, essa é a receita. O remédio quem tem que tomar sou eu, com a minha prática. Então, esse capítulo inteiro vem dizer sobre a responsabilidade de nossas ações. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Esse é o chamado desse capítulo. Saia da sua zona de conforto, de tanto conhecimento, e vai para a luta da prática. Porque não é um rio de águas térmicas, tranquila e de fundo nivelado. É corrente d'água, é enxurrada forte a onda que sobe, mas estamos sempre amparados, sempre somos auxiliados, se buscarmos a prática. Se pedimos auxílio à espiritualidade, ele nos será dado todo o tempo, até quando eu estiver errando. Se eu errar e eu pedir auxílio para me consertar esse erro, para me ter forças para não cometê-lo novamente, eu serei auxiliado. Mas se eu me negligenciar a minha prática, se eu esquecer da minha prática e querer cobrar a espiritualidade para a melhoria do meu processo, isso não se dará. Esse não é o auxílio. Isso é querer que um guia um guia de luz que já passou por todas essas experiências, essa prática para alcançar um melhoramento moral, que ele faça agora a minha parte. Nem diz a Maria Rita, eu vou deixar a minha vida e vou viver por você. A gente acha que assim,
Eu, quando entrei na Umbanda, achava que tudo tinha que ter o auxílio da espiritualidade para decidir para mim. Tudo. Qualquer coisa que eu fosse que eu fosse fazer. Mas qualquer coisa mesmo. Ah, não, eu vou perguntar pro guia, porque aí ele vai me dizer o que é melhor para mim. Vou perguntar pro guia o que vai ser melhor para mim. E aí a gente acha que a gente vai deixar de viver nossa vida e quem vai viver é o guia. Nós temos que fazer a escolha. Muitas são as escolhas individuais nossas. Nós somos intuídos, amparados pela espiritualidade, sim, a melhorar nossa compreensão ao ponto de saber discernir qual caminho será melhor para a gente. Mas quem vai ter que percorrer esse caminho, as escolhas são nossas, não é o guia. Apareceu um serviço para mim, vou perguntar para o guia se eu devo ir ou não. Não é assim que as coisas se dão. Não é esse auxílio que será dado. O auxílio é o amparo espiritual. Certo é certo e errado é errado. Nós temos a nossa prática, a nossa busca. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas ações, porque senão não teremos mérito em nada. Qualquer melhoria que chegar até mim, não foi eu que fiz, não foi eu que produzi. É eu fazer obra de caridade com coisas dos outros. Não é? Eu recebi isso aqui, toque, isso aqui vai te auxiliar, como eu sou caridoso. Não, tem que ter algo meu. Eu tenho que doar aquilo que é meu. Não é assim? Doa paz. Faz de mim um trabalhador da luz. Né? Mas a paz é algo conquistado, não é algo dado. Não é assim? Não é algo dado. Vai vir um guia e falar, aí que está o pacote de paz, pronto, vai e distribui. Não é algo conquistado, é a nossa busca, é a nossa prática. E aí somos auxiliados nesse processo. Então este capítulo inteiro, ainda que não queira, prática do conhecimento, é muito fácil ser ruim, temos que ser diferentes, caminhar no bem. Negligência das comunicações espirituais, a aula é sempre nossa. A busca do melhoramento, reforma íntima. Ao que tem se lhe dará ainda mais. A evolução, caminho particular e individual. Isso aqui é o que escrevo no Evangelho. O Evangelho é inteiro riscado, família. Ó. Quem pegar esse Evangelho aqui tá fácil. Tá inteiro grifado. De ponta a ponta. Não tem jeito. É muito linda a teoria, muito simples de ser falada, qualquer um pode falar, qualquer um pode palestrar. Isso não significa evolução, tá? Não significa melhoria. O que a gente tem que realmente ter força e buscar força na fé, na nossa prática, de nos conhecer, de vigiar nossas ações e de fazer o mínimo possível, de saber nos esforçar o máximo possível. A gente tem que fazer o nosso melhor, porque estamos sendo guiados pelo melhor. Estão fazendo pela gente o melhor. A espiritualidade quer o melhor para a gente. Deus quer o melhor para a gente. A equipe espiritual que nos acompanha é a melhor que existe para a gente. Já conversei com isso em outra aula. Então nós temos que fazer por onde. É uma questão até de respeito, né, de ser grato. Sou tão amparado por espíritos tão evoluídos, com tanto amor, com tanta força, com tanta determinação. O mínimo que eu tenho que fazer é buscar minha prática, mas isso eu não posso cobrar de ninguém. Essa é uma busca minha, já conversamos na outra aula, né? Na aula de ontem. É um processo individual que cabe a mim decidir o que eu quero da minha vida. Se eu quero melhora, se eu quero ser um instrumento melhor, se eu quero evoluir, se eu quero alcançar bênçãos, então eu tenho que vigiar minha prática. Analisar quais são as minhas práticas. Não é o conhecimento que vai me trazer essas bênçãos, não. Não é o conhecimento que vai me fazer de mim um espírito evoluído. Vai fazer de mim um espírito que está buscando instrução a ponto de um dia ter consciência e praticar. Essa é a aula de hoje, família. Muitos dos chamados, poucos escolhidos. Todos vocês, todos nós somos chamados e todos nós somos convidados o tempo todo pela espiritualidade a sermos escolhidos. Isso depende da nossa prática, da nossa busca, do nosso comprometimento, do nosso esforço em fazer o melhor e não em ser o melhor. Somos todos iguais. Muito obrigado pela oportunidade, família. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.